Olá, galera! Vamos continuar com a nossa aula do módulo 27, que fala sobre medidas. Hoje, então, nós vamos falar sobre a medida de comprimento. E antes de qualquer coisa, eu fiz um texto concluindo o que vimos na aula passada. Então, vamos acompanhar. Primeiro, medir é comparar uma grandeza a outra, da mesma natureza, chamada unidade de medida. O número de vezes que essa unidade cabe na grandeza é o que chamamos de medida. Segundo, escolhida a unidade de medida que será utilizada para medir um objeto, é realizada a medição. Expressamos a medida por meio de um valor numérico, seguido do símbolo correspondente às unidades de medida. Assim, se uma sala tem a altura de 2,5 metros, representamos essa medida da seguinte maneira: 2,5 metros, o valor numérico e a unidade de medidas. Terceiro ponto que já vimos na aula passada: nem sempre o metro é uma unidade de medida mais adequada. Às vezes é necessário usar unidades menores ou maiores que o metro, como por exemplo, para medir o tamanho de sua caneta, que tem um comprimento bem menor do que 1 metro, ou a distância entre duas cidades. Para esses casos, usamos unidades submúltiplas e unidades múltiplas, respectivas ao metro. Então, observem a tabela, ó. Quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, decímetros, centímetros e milímetros. Note que o milímetro é o milésimo do metro, enquanto o quilômetro corresponde a 1000 metros. Em muitas situações, precisamos fazer as conversões de unidade de medida. Então, cabe a todos vocês estudar muito bem essa segunda tabela aqui, ó. As conversões de quilômetros para hectômetros eu vou multiplicar por 10. Hectômetros para decâmetros, multiplicar por 10. Decâmetros para metros, multiplicar por 10. Metros para decímetros, multiplicar por 10. Decímetros para centímetros, multiplicar por 10. E centímetros para milímetros, multiplicar por 10. Então, cada unidade de comprimento é 10 vezes maior do que a unidade imediatamente inferior. Em contrapartida, se eu tenho milímetros para centímetros, operação inversa, dividir por 10. Centímetros para decímetros, dividir por 10. A cada unidade de medida, ou eu vou multiplicar ou eu vou dividir por 10. Vamos ver alguns exemplos. Como que eu devo proceder? Veja só. 152,236 quilômetros. Eu quero transcrever isso em metros. De quilômetros para metros. Veja a seguinte situação. Se eu multiplicar por 10, ele ainda não é metros, ele é hectômetros. Se eu multiplicar por 10 novamente, ele ainda não é metros, ele é decâmetros. Agora, se eu multiplicar mais uma vez por 10, aí ele se torna metros. Tomem muito cuidado que não é 3 vezes o 10. É 10 vezes 10 vezes 10, que significa 1000. Então, são 3 casas que ele vai pular. 3 casas, 3 zeros é 1000. Se ele está indo para a direita, então é vezes. Se ele está indo para a esquerda, é dividido. Tá? No próximo exemplo, eu tenho metros e vou passar para quilômetros. De metros eu estou indo para quilômetros, estou indo para a esquerda, vou dividir. Quantas casas? 3 casas, vou dividir por 1000. Então agora, galera, é sua vez de ficar analisando. Vezes 1000 dividido por 1000, vezes 10 dividido por 10. Então, gostaria que vocês preenchessem. A página 474 tem um texto. E na página 475 são as questões referentes a esse texto. Boa sorte, até nossa próxima aula. Um beijão a todos.